Olá, seja muito bem-vindo ao dia 34 do Projeto 90. Eu sou o pastor Adriel Barros. Que alegria que você está comigo aqui nesse vídeo. Pelos próximos 90 dias, nós estamos em uma jornada para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Se você ainda não teve a oportunidade, por favor, já se inscreva nos nossos canais, ative o sininho de notificação para que você possa ficar por dentro de tudo aquilo que nós vamos lançar aqui no Projeto 90 e também já manda esse devocional aí para pelo menos umas 50 pessoas, para que elas possam aprender a palavra de Deus juntamente conosco. Como de praxe, você está no carro, apenas escute, preste atenção naquilo que você está fazendo, mas se você está em casa ou no trabalho ou algum lugar que permite, já pega aí o seu bloquinho de notas para que você possa anotar tudinho que nós vamos aprender hoje aqui com o Espírito Santo, tá? Como eu te disse, nós estamos entrando no dia 34 do nosso devocional, onde nós entramos, no livro de 2 Crônicas e lemos até o capítulo 12, tá? Do capítulo 1 até o capítulo 12. Eu queria focar com vocês hoje em uma história de um homem chamado Roboão. Pastor Adriel, eu nunca ouvi falar de Roboão. Você pode me dar um pouco de contexto? Claro, Roboão é filho do rei Salomão, tá? Rei Salomão que era filho do rei Davi. Roboão agora está começando a reinar sobre Israel, tá bom? O seu pai Salomão, no capítulo 9 de 2 Crônicas, nós vemos ali a morte de Salomão. Então, automaticamente, Roboão pega o lugar do seu pai no trono de Israel. Mas a história que eu queria trazer para vocês é sobre o começo do reinado de Roboão, porque esse reinado não durou muito tempo. E só não durou muito tempo por causa das pessoas que Roboão escolheu escutar. Pastor Adriel, explica isso para mim. Eu vou explicar, tá bom? Aqui vai o tema desse devocional, que é muito importante que você escreva e que você mantenha na sua mente, tá? Quem você ouve define o que você perde ou ganha, tá bom? Vou falar isso de novo, tá? Quem você ouve vai definir aquilo que você ganha ou aquilo que você perde, tá? Roboão, quando ele assume o trono de Israel, tá? O trono ali que era do seu pai, o rei Salomão, ele tem os conselheiros do seu pai. A Bíblia vai dizer, isso está no capítulo 10 de 2 Crônicas, que quando ele assume o reinado de Israel, ele chama o povo de Israel para se encontrarem com ele na cidade, E enquanto ele está recebendo esse povo na cidade, ele começa a perguntar para os conselheiros do seu pai, os anciões que estavam ali, que ajudavam o seu pai durante todo o reinado de Salomão. Durante os 40 anos que Salomão reinou, eles ajudaram a Salomão. Então ele começa a perguntar a esses conselheiros, falando: olha, como é que eu devo tratar o povo de Israel? Como é que eu posso alcançar o coração desse povo? Como é que eu posso ser um rei assim como meu pai foi? E eles disseram a Roboão, olha, o seu pai era um rei que tinha colocado sobre nós um jugo muito pesado. Se você quer alcançar o coração do povo, o coração de Israel, você pode ser um rei com um jugo menos pesado, um rei que seja um pouco mais aproximável, um rei que seja um pouco mais acessível ao povo. Eles estavam dando conselhos bons ali para que Roboão pudesse começar o reinado da forma correta e que ele pudesse ser amado e aceitado pelo povo de Israel, tá bom? Só que no mesmo capítulo 10, nós vamos ver que Roboão, quando ele termina de falar com os anciões, com os experientes, e termina de falar com os conselheiros que eram do seu pai, ele agora começa a conversar com os jovens que cresceram juntamente com ele. Ele começa a perguntar a eles: e o que vocês acham? Como que vocês acham que eu devo reinar? E ali ele recebe um dos piores conselhos que nós vemos na Bíblia. Eles disseram: olha, se seu pai lançou jugo pesado sobre o povo, você tem que lançar jugo dobrado. Tá? Se seu pai chicoteava com chicotes, agora você tem que chicotear com chicotes com ponta-agudas no final deles. Olha que coisa horrível que esses jovens estavam falando com Roboão, Então, ele
começa a dar ouvido a esses jovens. E aqui eu quero dar algumas lições para você que nós aprendemos nessa história, que é muito importante para o nosso 2026 e para o resto da nossa vida, tá? Eu quero já que você escreva aí a primeira lição, que é a seguinte: nem todo conselho combina com o seu propósito, tá bom? Nem todo conselho vai te aproximar da promessa de Deus e muito menos te empurrar para o propósito e o caminho que Deus tem preparado para você, tá? Roboão tinha ali dois grupos em volta dele, né? Tinha os mais velhos, que eram os experientes, tá bom? E eles disseram: olha, seja servo do povo, tá? Ame o povo e eles serão os teus servos para sempre. Se você servir o povo de Deus, eles vão te servir também, tá? E ali eles estavam falando, né? Seja um líder com humildade, né? Seja um líder e seja aproximável, que as pessoas amem, né? Que amam servir e etc. E aí nós vemos o segundo grupo, que eram os jovens, que eram da mesma idade de Roboão, né? Disseram para ele: olha, mostra a tua força, aperta mais, seja mais duro. Se seu pai reinou com um jugo pesado, dobre o jugo, né? Então o que eles estavam falando ali? Ó, lidere com ego. Olha a diferença. Um grupo está falando com Roboão, lidere com humildade, seja servo do povo para que eles possam te servir também. E o outro grupo está falando: olha, lidere com ego, né? Lidere com sua força, aperta mais o cinto, seja mais duro. Nós vemos aí uma distinção muito grande do que os dois grupos falavam, né? E aqui vai a lição para você. Às vezes, o conselho que parece mais forte, né? Qual que era o conselho mais forte para o rei ali? Poxa, eu vou reinar com peso, né? Eu quero que as pessoas saibam que eu sou rei. Mas esse daí, o que parece certo aos nossos olhos, é o que vai nos destruir. É aquilo que vai nos fazer abrir mão de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. E às vezes aquilo que nós achamos que é o certo, né, porque vai nos colocar em uma posição lá em cima, as pessoas vão olhar para nós e dizer: uau, olha como o rei Roboão é um rei rígido, é um rei forte. Não, as pessoas vão olhar e vão olhar: Roboão fugiu da presença de Deus, Roboão fugiu daquilo que Deus chamou ele para fazer, e foi exatamente o que aconteceu. Nós vamos conversar sobre isso, tá? Conselho sem sabedoria, eu preciso que você entenda isso, é só uma opinião com coragem. Conselhos que vêm, que não vêm de Deus, conselhos que vêm da própria consciência da pessoa, e ela não construiu nada, ela não sabe nada, ela não tem nada, não trabalhou em nada, e manda você fazer aquilo que é totalmente contrário àquilo que Deus pediu para você fazer. Come on, nós precisamos ser mais inteligentes que isso, tá bom? Nós precisamos ser mais inteligentes que isso. Então, o conselho sem sabedoria de pessoas inexperientes, normalmente isso é só opinião com coragem, tá? É a opinião: olha, se eu tivesse no seu lugar, eu faria. Mas esse é o problema. A pessoa não fez nada para estar no seu lugar, não fez nada para construir aquilo que você construiu, não fez nada para conquistar aquilo que você já conquistou. Então, cuidado com quem você dá ouvido. Sempre nós vamos ter dois tipos de pessoas: pessoas que nos empurram para o propósito e pessoas que nos empurram do propósito, tá bom? Então vai aí a lição número 1. E a lição número 2 que eu quero passar para você, que nós aprendemos nessa história, é o seguinte: quem só alimenta o ego, tá? Quem só alimenta o eu, está se preparando para cair. Nós vemos isso na Bíblia Sagrada várias vezes, né? Que Deus, ele abate o soberbo. Deus sempre está falando que o menor vai ser o maior, o último vai ser o primeiro. Nós vemos isso também em Provérbios capítulo 16, né? Onde a Bíblia mesmo diz que a soberba, ela precede a ruína, precede a queda. Antes da queda, a primeira coisa que vem é a soberba, é o ego, né? O conselho daqueles jovens da Roboão, né, não foi baseado em temor a Deus, né, visão do reino, de expandir o nome de Deus, de expandir o reinado de Israel, de reinar com sabedoria igual o seu pai reinou, né, o Salomão, o homem mais sábio que teve na Bíblia. Não, foi tudo baseado em imagem, em barulho, né, em orgulho,
Como é que você vai parecer na frente do povo, né? Foi baseado em quê? Em medo de Roboão parecer fraco diante do povo de Israel. E aqui vai uma lição muito forte para você. Nem sempre nós precisamos estar por cima, tá? Né? Nós tentamos chegar em lugares com os nossos próprios jeitos e com as nossas próprias conexões. Tentamos chegar em lugares com a nossa própria força, tá? E nós precisamos entender que existem pessoas, conselhos, que chegam até nós, tá? Não porque eles querem te ver por cima, mas porque eles não querem te ver bem. Olha o que esses jovens falam a Roboão: você precisa ser mais duro, você precisa ser mais rígido, você precisa reinar com um jugo mais pesado do que o seu pai. Isso é extraordinário. Olha, eles sem pensar nas consequências que poderiam acontecer com Roboão, eles falam: Roboão, você precisa ser mais rígido e mais pesado que o seu pai. Isso trouxe uma ruína gigantesca, né, para Roboão. Mas por quê? Eles trabalharam no ego de Roboão. Roboão, você vai ser maior que o seu pai. Você vai reinar com mais jugo pesado do que o seu pai. Você vai ser reconhecido como um rei que é duro de mexer, que é um cara difícil de lidar. As pessoas vão ter medo de você. Olha, eles estavam construindo o ego de Roboão. Infelizmente, Roboão caiu na pegadinha, né? Em vez de ele ouvir o conselho dos sábios, né, o conselho dos aconselhadores ali do seu pai, irmão, ele ouviu o conselho daqueles jovens que nada construíram, que nada fizeram, mas estavam ali dando, né, uma lição de vida para o próximo rei de Israel. Isso é muito sério, cara. Cuidado em 2026 com quem você vai se rodear, com quem você vai colocar ao seu redor. Isso é muito perigoso, tá? Muito perigoso. Eles têm o poder de te dar conselhos que podem te fazer ganhar ou perder, tá bom? E foi exatamente o que aconteceu com Roboão. E aqui vai a lição número 3, nós já estamos indo para o final desse devocional, que é o seguinte: uma decisão orgulhosa pode destruir uma herança inteira, tá? Olha pra você ver, antes de Roboão tinha Salomão, antes de Salomão tinha Davi. Olha a linhagem, né, de reis, homens de Deus, claro, que pecaram, que caíram, mas ainda assim eram homens segundo o coração de Deus. Olha a linhagem que vinha antes de Roboão. Era só ele continuar no caminho. Era só ele continuar ouvindo as pessoas que aconselharam o seu pai, o seu avô, mas não. Ele tenta fazer do próprio jeito, ele deixa que o ego, a soberba, né, tome conta da sua mente, do seu coração. E olha só o que aconteceu com Roboão, tá bom? Ele perde 10 tribos de Israel, tá? Ele completamente dilacera a unidade no reino. A unidade que existia abaixo de Salomão já não existia mais, né, debaixo de Roboão. Ele tira a estabilidade do reino de Israel, ele tira a paz, tá? Ele consegue destruir aquilo que é construído pelo seu avô e pelo seu pai através de tanta guerra, através de tanto esforço, através de tanto trabalho. Ele consegue destruir simplesmente porque ele deu ouvido à voz de pessoas que nada construíam. Ele deu ouvido à voz de pessoas que não sabiam de nada. Em vez de ele escutar e dar ouvidos, né, aos conselheiros dos seus pais, ele agora dá ouvido a jovens que nada construíram, que cresceram juntamente com ele. E olha isso tudo que acontece. Roboão agora perde, né, 10 tribos de Israel. Agora ele é separado. Ele apenas reina sobre 2 tribos de Israel, né? E tudo por quê? Tudo porque ele escolheu querer ser temido. Ele queria que as pessoas tivessem medo dele, que o respeitassem, mas ele entendeu errado. Ele achava que o respeito vinha através do medo, e não era, né? Tudo isso em vez de ele querer ser sábio igual o seu pai, tudo isso em vez de ele querer ser valente igual o seu avô, não, ter paz igual o seu pai Salomão, não. Ele queria ser temido, né? Ele queria que as pessoas tivessem medo dele. E é isso que faz, tá? O orgulho faz a gente perder em um dia o que Deus levou anos para construir, né? Ali Roboão perde tudo aquilo que seu pai e seu avô construiu em um dia,
simplesmente porque ele deu ouvido a vozes que não era para ele ouvir. Em 2026, em nome de Jesus, que esse devocional possa te encontrar de uma maneira correta, para te dizer: pare de dar ouvido a pessoas que nunca construíram nada. Sempre coloque as suas decisões, os seus planos, projetos nas mãos de Deus. Ore, consulte a Deus e veja qual que é o próximo passo para a sua vida, para que você não faça igual Roboão, perca tudo em um dia, aquilo que Deus demorou anos para construir. Tá? Em nome de Jesus, 2026 será um ano que nós vamos fazer escolhas certas e nós vamos ouvir pessoas que nos direcionem e nos levem para mais perto do propósito que Deus tem para nós. E com isso nós chegamos ao fim do dia 34 do nosso devocional. Amanhã é o dia 35, nós estamos continuando no livro de 2 Crônicas, onde nós vamos ler o capítulo 13 até o capítulo 24. Lembre-se, já manda esse devocional para algumas pessoas, para que elas possam escutar e aprender a palavra de Deus juntamente conosco aqui no Projeto 90. Nos vemos amanhã às 6h30 da manhã em ponto, viu? 6h30 da manhã em ponto, estaremos aqui no dia 35. Deus te abençoe.